Eu sou natural de Porto Alegre, eu sou educador ambiental, hoje estou também pesquisador na URGS, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, na área de tecnologias sociais para gestão de resíduos. Então, eu tenho pesquisado muito a parte da gestão de resíduos nas cidades. Esses são os temas que eu tenho me desdobrado nos últimos anos para trabalhar, pesquisar e poder contribuir para um mundo melhor, né? Então, esse é a minha arte. E acredito que todos nós somos artistas, né? Todo mundo quer viver da sua arte, né? Então, seja ela qual for, né? Qual habilidade que a gente quer desenvolver e colocar para fora, se expressar, né? Então, o que a gente tem agora é pegar esses mecanismos para que torne isso uma atividade prática, né? Então, viver de fazer o bem, que é o que a gente tem buscado aí nessas semanas. E como o Moser falou, até alguns anos atrás, eu comecei com um movimento chamado Green Thinking Project. Era um projeto para a gente realmente pensar verde, né? Para pensar de uma maneira mais sustentável, mais alinhada ao planeta, né? E esse projeto foi amadurecendo em 2017, quando surgiu essa ideia. Ele era só um encontro para a gente estar discutindo e conversando presencialmente aqui em Porto Alegre. A primeira edição foi num bar aqui de um amigo nosso, até, inclusive, e foi muito legal. Esses encontros começaram a se tornar recorrentes, né? Não tão recorrentes assim, mas de 6 em 6 meses eu comecei a fazer um encontro com essa turma de pessoas que queriam pensar verde, mudar seu estilo de vida ou aplicar práticas nas suas empresas, né? E a partir daí eu fui entendendo um método de realizar esses encontros e conseguimos também, a partir desse método, precificar e quantificar o custo ou até estipular um valor, né, a ser atribuído a esses encontros, e aí se tornou um modelo de negócio. Então, quando o Green Thinking, ali por 2019, se tornou um modelo de negócio, veio a pandemia, né? Aí veio a necessidade de a gente também se estabelecer. E no meio da pandemia, a gente acabou olhando muito para o digital, ali com encontros online, com grupos de estudos, e hoje a gente tem esse formato híbrido, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Essa foi só uma breve introdução, né? Mas aqui trazendo a tela do nosso site, do site do Green Thinking hoje, né? Nós somos uma empresa de educação ambiental. Então, surgiu e começou como um projeto, hoje é uma empresa de educação ambiental. Nós dizemos que somos agentes polinizadores da sustentabilidade, o nosso símbolo é uma abelha, então a gente se considera um agente polinizador, que é bem o que a abelha faz, ela vem, poliniza, né, e ela é um dos seres vivos mais importantes para o equilíbrio do ecossistema, inclusive, né? Então, a gente acredita muito nisso, que todo mundo tem algo a aprender, assim como todo mundo tem algo a ensinar, e aí depende muito dessas interações. E as interações, elas são importantes e necessárias para a gente poder se desenvolver. Então, hoje, a nossa sede é no Tecnopuc, nós trabalhamos muito com a inovação, né, com tecnologia. Então, a gente se considera uma plataforma de educação ambiental dedicada a criar soluções inclusivas e inovadoras em sustentabilidade, alinhada ao tema ESG e Agenda 2030, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui estão os públicos que a gente busca atender, as comunidades, organizações, ecossistemas e governos. A gente começou trabalhando muito no desenvolvimento de soluções para as corporações, para as empresas, né? Então, no formato que eles dizem hoje nesse mundo de startups, que é B2B, business to business, né? De uma empresa para outra empresa, que no caso, são hoje uma das principais formas de monetização do nosso negócio. Aqui tem algumas soluções. Hoje a gente tem uma solução de prateleira para empresas, que é o programa Rumo ao Lixo Zero. E ele é voltado para empresas que queiram aplicar práticas de resíduos, mas que ajudem a ter uma cultura forte no ESG. E a gente usa alguns instrumentos, como a própria certificação Lixo Zero, para aplicar essas práticas dentro das organizações. A gente tem usado esse programa e tem um case muito legal aqui em Porto Alegre, que é no Colégio Marista Champagnat, é uma escola particular.
Então, a gente está se focando esse ano em direcionar o programa Rumo ao Lixo Zero mais para escolas, que a gente chegou num método que faz muito sentido, assim, de o impacto que gera e a mobilização da comunidade escolar, faz muito sentido a gente estar buscando esses ambientes, né? E oficinas e palestras, que a gente gosta muito de fazer, de se reunir, trocar essas informações, ou então programas personalizados, até um formato que a gente chama de SaaS, né? As casas de software, de plataformas digitais, eles funcionam muito nesse formato, assim, que SaaS seria Software as a Service, né? Tipo, como se fosse uma venda de serviço personalizado. Mas o nosso caso não é um software, até pode ter um software, uma plataforma digital que organize os dados e as informações, que a gente chama de dashboard. É um software, né? Então pode ter um software as a service. Mas a gente diz que é um formato Sustainability as a Service, seria sustentabilidade como um serviço personalizado. Então esse é um formato que a gente já tem hoje em dia. Desde o ano passado, a gente tem trabalhado também um formato voltado para pessoas físicas, né, consumidores finais. E aí é um público que a gente pode trabalhar no digital, mas também no presencial, que pode mudar o jogo, assim, no sentido de quanto mais pessoas a gente mobilizar, é o maior o impacto, mas isso também significa maior poder de fazer mais coisas, né? No a nossa empresa hoje, ela tem um contrato social, somos 3 sócios, eu, a Paulo e o Rodrigo, mas dentro do contrato social a gente tem algumas cláusulas que estabelecem práticas que a gente chama de práticas ESG. Uma cláusula fala que a gente não vai ter distribuição de dividendos, lucros para os acionistas, né, que a gente vai reinvestir no negócio para o negócio crescer. Outra cláusula fala que a gente tem que obrigatoriamente fazer a gestão dos resíduos sólidos da nossa empresa e dos projetos que a gente tiver relacionado. Outra cláusula diz que a gente vai preferencialmente buscar a contratação ou parceiros que incentivem a sustentabilidade, que tenham práticas pré-estabelecidas de governança e compliance, de sustentabilidade, que a gente vai optar por contratações de mulheres, pessoas pretas, pardas, ou que pertencem a grupos que não são favorecidos, né? E a gente também tem buscado práticas de compliance, que seria de transparência também. Então, essas informações no nosso contrato já nos classificam como um negócio de impacto socioambiental. E aí, a partir daí, a gente também acaba buscando também respeitar todas essas regras, né, que diz. Então, a gente, com a plataforma de educação, até que era o que eu estava explicando, a gente criou o curso Agente Lixo Zero, que a partir desse curso, a gente tem uma série de conteúdos que ajudam pessoas a terem práticas com a gestão de resíduos, tanto para mudar o seu estilo de vida, ou então para criar um projeto ou um negócio, para oferecer como consultoria para empresas, ou alguma empresa que trabalhe com isso, né, grupos, coletivos de diferentes lugares que queiram trabalhar, né, com essas práticas, e tem dado muito certo, né? Então, até depois eu vou apresentar um pouco mais detalhado ali a plataforma, né, e o curso. E a gente também, como eu comentei antes, está sediado no Tecnopuc, e lá dentro a gente desenvolve um projeto chamado Laboratório, o Zero Waste Lab, o Laboratório Lixo Zero, ou Laboratório Resíduo Zero, que é um local físico que a gente desenvolve essas soluções para os resíduos. A gente testa, experimenta, prototipa, né? Agora a gente está criando máquinas do projeto do plástico precioso para transformar tampinhas de garrafas em chaveiros ou outros produtos. Então, esse é um ambiente de experimentação que a gente tem lá dentro do Parque de Ciência e Tecnologia da PUC, aqui em Porto Alegre. Além disso, a gente também faz eventos, né? Então, aqui só seguindo, né, algumas informações que tem no nosso site, que é a nossa plataforma digital, e deixa eu trocar de guia aqui para falar um pouquinho mais sobre a plataforma. Então, o curso Agente Lixo Zero, como eu comentei, é um lugar que a gente tem diversas aulas gravadas. Ela é muito voltada para pessoas que querem trabalhar com a pauta dos resíduos sólidos e o conceito lixo zero, mas de uma certa forma
se a gente for ver os resíduos, ele é uma pauta muito complexa e transdisciplinar, como é a sustentabilidade, né? Então, quando a gente quer gerar impacto positivo, a gente necessariamente vai estar olhando em algum momento para os resíduos sólidos, né? Que isso uma parte do todo, assim, né? Que precisa ser observada com atenção. E aí, dentro desse curso, a gente busca trazer ferramentas e especialistas que são referências nessas temáticas transdisciplinares que envolvem o conceito lixo zero, mas não apenas isso. Inclusive, o Mozart e a Lari, eles deram uma aula dentro da nossa plataforma, falando um pouquinho do case do Mission Makers, como que a gente faz para monetizar os seus projetos, né? É uma pílula de todo esse movimento que está acontecendo agora. Então, a gente tem trocado essas figurinhas, somos parceiros de longa data, como o Mozart comentou, né? A gente esteve aqui juntos nas enchentes de 2024, com a Lari e com o Mozart, desenvolvendo soluções para poder mitigar os impactos aqui dessa catástrofe climática. E desde então a gente tem interagido, né? Eu trabalho em Luca. Cooperado, é um trabalho de cooperação, né? E colaboração. E o futuro ele é colaborativo, né, Lari? Então a gente precisa dessas diversas pessoas e organizações, organismos que potencializem esse grande movimento, né? Ele pode surgir granular e pontual. Esse movimento ele precisa, inclusive, surgir dessa forma, num ignite, né, numa fagulha que vai acabar reverberando em outros pontos e outros polos. E nós somos esses polos, esses elos de toda essa cadeia, esse sistema. Então, além do Mozart e da Lari, a gente tem outros especialistas que contribuem nesses encontros, né, que já estão na plataforma, mas a gente faz encontros mensais com a comunidade também. A gente tem um grupo de WhatsApp lá que a gente traz informações. É um formato bem parecido com o que o Mission Makers e a plataforma tem aqui também, né? Dessa formação online digital. Então, só trazendo brevemente aqui os módulos. O primeiro é o módulo A Semente, onde a gente planta consciência de zero e traz mais a parte da conceituação. No segundo módulo, a gente fala um pouquinho do cuidado e a gente começa a trazer práticas sustentáveis, né, para o dia a dia. Compostagem, logística reversa, como a gente aplica isso em casa, na alimentação, comunicação, consumo ético, enfim. Já no módulo 3, a gente começa a expandir um pouco mais o impacto, né? Como a gente aplica isso no trabalho, na comunidade, nas escolas, na nossa cidade, como a gente desenvolve negócios com essas práticas, né? Como a gente apoia as cooperativas de catadores ou então desenvolve políticas públicas. E o último módulo seria a multiplicação dos resultados e criando os legados, né? O módulo dos frutos. Então, a gente começa a trazer ferramentas práticas para efetivamente a gente fazer isso. A parte de liderança, né, que a gente precisa quando está tratando com pessoas, e aí a gente fala sobre a liderança regenerativa, a própria mobilização das pessoas e de comunidades, né, o uso da inteligência artificial dentro desses projetos, né, a parte de finanças, né, e rentabilidade dentro dos negócios, enfim, então são ferramentas para colocar na prática. A gente usa ali a plataforma e hospeda os conteúdos dentro do Hotmart, que hoje que é a maior plataforma de cursos online que a gente tem, né, não só no Brasil, mas no mundo, e aí estão lá todos os conteúdos, os materiais digitais, e-books também que estão lá, como o Reduza, que traz 68 dicas para a gente reduzir os gastos financeiros em casa, a própria cartilha de compostagem, e a gente daí oferece um certificado que vale horas complementares também, né? Então, essas são algumas entregas que tem aqui do Agente Lixo Zero. Esse é um formato e é uma forma de granular até a receita do nosso modelo de negócio, do Green Thinking como um todo, que é um infoproduto perpétuo, né? Ele é um produto digital, que a gente chama de infoproduto, ele é um curso online que a gente vende, né? Nós temos essa bagagem para compartilhar e essa rede de especialistas que podem ajudar outras pessoas. Então, isso está cada vez mais comum e tradicional a partir da pandemia, né? As pessoas buscarem essas formas de estudos e aperfeiçoamento profissionais, não apenas nos meios tradicionais, em escolas, universidades, né, e cursos técnicos. Isso é um movimento global que tem acontecido e a gente se coloca aí como um multiplicador de boas práticas.
E, além disso, a gente desenvolve também as soluções para empresas e corporações, né, e para comunidades. E uma das soluções que a gente tem desenvolvido aqui é o Lab Ecobonja, é o laboratório da Bom Jesus, que a gente está implementando dentro de uma comunidade aqui em Porto Alegre. A comunidade da Bom Jesus é uma vila, né, que tem aqui, até vou falar um pouquinho mais sobre ela, e lá a gente está colocando dentro da comunidade, da cooperativa de reciclagem, um laboratório que transforma com as máquinas do plástico precioso, que vão transformar plástico em outros produtos. E foi através de uma campanha de financiamento coletivo. Então eu vou apresentar brevemente aqui os slides para contar um pouco essa história e mostrar mais ou menos como a gente fez aqui. Inclusive, a gente usou a plataforma da Benfeitoria, né, que foi a Larissa teve a apresentação aqui na semana passada, que trouxe um pouquinho da experiência desse financiamento coletivo, né? A própria Mission Makers vai lançar a campanha deles, então essa nossa campanha a gente realizou no ano passado, no final do ano, e tivemos êxito. A gente conseguiu captar o recurso necessário para tirar esse projeto do papel aqui. Então, o Lab Ecobonja, ele veio muito com a perspectiva daí justificando por que realizar isso, porque hoje o Brasil recicla muito pouco a parte dos resíduos, né? E dentro dessa estrutura da reciclagem, a gente viu um ciclo de desvalorização. Então, as empresas, hoje em dia, desde a pandemia, importar resíduo é mais barato. A gente tem importado lixo, pessoal, que é mais barato do que a gente trabalhar e desenvolver a nossa cadeia de reciclagem. E hoje também essas empresas que compram materiais recicláveis e reciclam, elas evitam trabalhar com as cooperativas, que são a grande força de trabalho aqui no Brasil, porque elas acham que é pouco profissional, que eles não fazem um trabalho bem feito, ou por descredibilidade mesmo, né? Então a gente vê a falta de um sistema estruturado de reciclagem, a valorização dos catadores, essas cooperativas com apoio, né, e programas de logística reversa que são ineficientes. Esse é o grande gap de atuação que a gente tem buscado atender com um laboratório, né? Então, são toneladas de resíduos que chegam e quando a gente não tem a destinação correta ou os sistemas estruturados de reciclagem, acaba indo parar no aterro sanitário ou em lixões, como é a realidade de outros lugares aqui no Brasil. E aí, dentro disso, a gente teve o agravamento dessa situação por conta das enchentes em Porto Alegre, né? E a falta desse sistema, essa falta de sistema estruturado de reciclagem, ela é um ponto focal e é um sinal de sensibilidade das cidades. Quando a gente tem eventos de emergência climática, como foram as enchentes aqui, a gestão de resíduos ela é um ponto muito crucial e ela mostra o quanto que a cidade está preparada para lidar com esses eventos ou não. Então, a gente não estava preparado e foi um caos, né? Então, a gente viu que as cooperativas de reciclagem são muito importantes também nesses momentos. Lá na comunidade Bom Jesus, e muito embora não foi um lugar que ficou embaixo d'água, porque ela está num morro, ela foi um lugar que recebeu muitas pessoas nas enchentes. Normalmente a população de lá é 35 mil dessa comunidade. Ela triplicou durante as enchentes, porque muitas pessoas foram deslocadas e vieram para a casa de parentes, amigos e familiares. Então, teve um papel muito importante, e lá dentro a gente tem hoje o Centro de Educação Ambiental da Bom Jesus, que é onde fica a cooperativa de reciclagem, que não apenas a cooperativa de reciclagem, ela atende a comunidade de diversas maneiras. Então, foi criado pela dona Marli Medeiros há 30 anos atrás, e hoje segue sendo liderado pelas suas descendentes diretas, pelas filhas e netos. E a gente também tem a Cirlei, que é a nossa influencer, né, que alguns de vocês já devem ter visto o vídeo da Cirlei Batista, a Cirlei Recicladora, no Instagram, que traz os mitos e verdades da reciclagem, né, da triagem. Então, a gente já tinha essa estrutura lá dentro para receber um laboratório, né? Hoje eles já reciclam mais de 70 toneladas por mês, eles são a cooperativa referência aqui em Porto Alegre, né, nas todas que a gente tem na nossa cidade, e são nossos parceiros. Então, nós, como Green Thinking, essa plataforma de educação ambiental, inovação social e tecnologias para sustentabilidade, a gente buscou desenvolver o Lab Ecobonja para poder aplicar ele dentro do CEA Bom Jesus. Então, o laboratório da Ecobonja é o primeiro laboratório comunitário de reciclagem, compostagem, né, e educação ambiental dentro da Bom Jesus, que atende também aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ele está estruturado da seguinte maneira. Então, a gente também passou por um programa de aceleração
do Regenera, que foi onde a gente criou esse modelo de negócio. E aí, a partir daí, a gente acabou criando a estrutura com a receita proveniente dos laboratórios, né, com contrato direto de empresas, com venda de produtos reciclados, né, ou até mesmo o licenciamento dessa metodologia. E aí, a estrutura do laboratório é a partir de um container, que a gente vai ter uma linha de microrecicladora plástica, a gente também vai ter um sistema de compostagem descentralizado, um ecoponto lúdico para que as pessoas levem seus resíduos para esse local, e esse laboratório ele vai ser educativo, então ele vai ser bem lúdico para a gente justamente dar essa autonomia para os catadores, né, dentro da comunidade, né, fortalecendo ainda mais o trabalho. A gente também vai trabalhar com a inteligência de dados, né, a partir dos resíduos chegados, a gente vai criar esse sistema, esse dashboard, como eu falei, que seria um painel digital centralizando as informações de quantidade de resíduos, o quanto que a gente está evitando de ir para o aterro sanitário, e aí com isso evitando a emissão de carbonos para a atmosfera, qual é o impacto gerado com todo esse movimento, né? E, bom, aqui foi a jornada do programa de aceleração, só para mostrar que a gente passou por essa aceleração, e aqui está a linha de montagem dessa micro-recicladora. Então, a partir da tampinha, né, que hoje, se for enfardar esse material lá, o quilo, ele custa 2,30 desse PET EAD, ele tem que estar enfardado, né, em mais ou menos 100 quilos ali o fardo, só para ter uma ideia. Com esse modelo de negócio, a cada 5 gramas se torna um produto de R$5 ou até R$10, ou seja, a gente leva para R$1.000 o quilo, beneficiando ele. Né? Então, isso seria transformar os catadores em não apenas catadores, né, em triadores, catadores e triadores, mas também em recicladores. É um modelo pequeno, ele é micro recicladora urbana, né, ele não tem um grande modelo industrial, mas é um começo para gerar essa autonomia e esse senso de independência que eles também possam ter, né, a estruturar o seu próprio projeto de reciclagem. O sistema de compostagem comunitária, né, que isso já existem vários estudos, inclusive eu tenho pesquisado muito artigos que trabalham com um sistema de compostagem comunitária como uma forma de garantir a segurança alimentar em comunidades vulneráveis. E também o ecoponto lúdico, né? Aqui em cima até é a foto do ecoponto lá do Colégio Marista Champagnat, um ecoponto que tem tido um efeito fenomenal dentro da comunidade escolar, e a gente entende que quanto mais chamar atenção, mais colorido, mais visual ele for, mais funcional ele é e ele cumpre daí com a finalidade, que é mobilizar as pessoas a trazerem os seus resíduos, né? A destinarem corretamente. Então, essa estrutura, né, além do espaço de aprendizagem que a gente vai ter ali, a formação dos agentes, enfim, aqui algumas das práticas que a gente realizou do programa de aceleração. E aí depois teve a campanha de financiamento que a gente era do Trilha RS, então era um edital que a gente passou aqui, que eles chamavam de match funding. Então, a gente precisava captar R$40 mil por apoio direto, né, da nossa rede de comunidade, que ele seria triplicado. O Regenera, que é um fundo filantrópico para projetos de impacto, ia dar mais 40, e o BRDE ele ia dar mais 40. E a gente acabou atingindo a meta e conseguindo, né, trazer esse recurso. Agora a gente está... Hoje chegou o container lá na Bom Jesus. Hoje de manhã eu estava lá recebendo, né, a gente parou a comunidade ali para entrar um caminhão gigante, assim, com um container em cima, as ruas estreitas, né, vielas, acabou arrebentando alguns fios, né, então imagina, aqui a gente chama de vila, mas em outros lugares chamam de favela, né, tem que subir, ela tem declive, morro e rua apertada, com um carro, se tem um carro estacionado já não passa. Então, assim, estava previsto chegar às 10, foi chegar às 11h30 lá o caminhão, e a gente ficou 1 hora manobrando para ele conseguir entrar, mas colocamos lá o container, e aí amanhã já vão começar a trabalhar dentro do container para fazer as reformas e adequações. E no próximo mês, agora em abril, né, dentro do nosso cronograma, a gente vai estar construindo as máquinas. Então vai ter uma trituradora que vai moer esses plásticos, né, as tampinhas de garrafa, tampinhas
principalmente garrafa PET, que são plásticos moles. Primeiramente, a gente vai ter uma injetora que vai fazer chaveiros, mas a gente já tem visto outras possibilidades do laboratório. Até a cooperativa, eles querem muito ter uma máquina para fazer, tipo, eco-brindes, caneca personalizada, sabe, coisas do tipo. Que isso é também para gerar autonomia e receita para eles, né? Então, o nosso objetivo ali é apoiar o projeto, né? A gente, dentro das rúbricas dessa iniciativa, a gente colocou as rúbricas referentes ao nosso trabalho do Green Thinking, seja para a gestão do projeto, a parte da comunicação que a gente fez, ou então para a parte do serviço técnico. Mas o recurso, ele já teve todas as suas rúbricas, né, da planilha ali, direcionadas para cada coisa, e ela foi construída junto com a cooperativa. Então, é um projeto que a gente acabou captando para beneficiar não apenas o nosso negócio, e na verdade nós nem somos o beneficiário direto, né? Nós somos um meio de realizar o apoio direto. Os beneficiários diretos são os cooperados ali, a comunidade, na verdade, da Bom Jesus, né? E a própria Cirlei, que é a nossa eco-influencer ali, é ela que vai ser a coordenadora do laboratório. Então a gente tem até junho para instalar essa estrutura das máquinas, o ecoponto, a compostagem, e realizar a formação dos cooperados para que eles possam estar recebendo escolas e turmas e pessoas ali, mas também para eles operarem a linha de montagem, as máquinas ali, né, a linha de reciclagem. Então, a gente tem um trabalho árduo aí, e graças a esse projeto, né, a gente acabou tendo um trabalho para não todo ano, metade do ano, assim, já ficou assegurado, né? E aí, visando a continuidade dele, até buscando a gente ter outras fontes de receitas, a gente inscreveu o Lab Ecobonge em editais. Um edital é bem local aqui, é do Grupo CE Equatorial, e o outro é do programa da Telha, que é um edital voltado para iniciativas que trabalham com pesquisa acadêmica, mas em comunidades. E a gente passou para a segunda fase, e agora estamos aguardando o resultado para ver se a gente vai conseguir ser contemplado com recurso. Se nós conseguirmos esse recurso, ele vai ser legal, porque ele vai dar continuidade, a gente vai assegurar mais 6 meses de trabalho e remuneração para os cooperados que forem trabalhar lá dentro. Então é muito legal, porque a gente consegue recursos para pagar a galera que está trabalhando lá, né? Então, assim, os cooperados ali, geralmente, eles dependem do valor que eles vão triar, enfardar e vender. E aí eles fazem a partilha. Ou tem meses, e até durante as enchentes, teve meses que eles estavam recebendo R$600. Quando chega no valor de um salário mínimo, que hoje está em torno de 1.700, mais ou menos, no Brasil, é muito. As cooperativas que pagam, que conseguem pagar perto de um salário mínimo aqui em Porto Alegre, para os cooperados, elas são cooperativas que estão pagando muito bem, porque a realidade aqui, a média, é de R$700 a R$900 por mês para cooperados, só para vocês terem uma ideia da realidade das pessoas que a gente tem trabalhado lá. E a galera que vai trabalhar no laboratório, eles não vão trabalhar em full time lá, eles vão fazer parte ali da cooperativa, eles vão ajudar na linha de produção, mas eles vão ter dias que eles vão estar trabalhando lá para o laboratório, e eles vão complementar a renda. Essa é a nossa ideia. Então, a gente está buscando mecanismos de apoiar esse pessoal e seguir trabalhando dentro da comunidade, assim, né, na linha de frente, né. Existem parceiros... O que é legal é que... Pode falar, Lari, pode comentar. Eu vou comentar, assim, que acho que a galera que está assistindo está conseguindo perceber, né? Quantas possibilidades existem de trabalhar de forma inteligente com uma comunidade e de trabalhar diversas formas de captação. Então, o que é legal que o Lucas está trazendo aqui, né, de vocês perceberem e notarem, é justamente assim, realmente o caso prático, né, um case que existe, e como ele está conseguindo costurar não somente a rede, mas a comunidade, e também as formas de captação, né, de forma que eles fiquem tranquilos com o processo, né, porque o que a gente vê, às vezes, é que se você fica só em uma fonte de captação, só na doação pontual, para o outro mês não tem aquele fluxo de caixa.
que garanta, né? Então, por exemplo, o Lucas está se cercando, né, de isso. Então, em termos de um produto de recorrência, né, que é o agente lixo zero. Então, o pessoal vai se inscrevendo, tem assinatura mensal, aquilo lá ajuda no uso dele, né? Depois, ele tem algumas campanhas pontuais, que foi o caso, né, do Lab, do Ecobonja, e ele tem alguns editais que ele também vai, ao longo do tempo, vendo quais são os estratégicos para entrar e, de forma a gerir a própria energia deles também, falando, né, esse edital nós vamos colocar a energia de tentar entrar, né? Então, foi só uma observação aí que eu achei muito legal. Um ponto também para trazer, Lari, indo nessa direção, e sim, é importante também que a gente não saia, tipo, atirando para tudo que é lado, né? A diversificação de receita, ela é importante, mas a gente também tem que ter uma dimensão de entender o quanto que a gente dá conta, né? A nossa capacidade, né? E literalmente, como o Cleide comentou, o projeto ser sustentável, para ele se manter em pé, assim, tanto financeiramente, mas também com a saúde como um todo. E quando a gente fala de saúde, existem outros elementos, né? Pensa que é uma estrutura, a mente tem que estar bem, a gente não pode estar trabalhando aqui, né, cheio de problema, né, na coluna, não sei o quê. A gente também tem que cuidar de si, né, para poder ajudar os outros e cuidar do planeta, a gente tem que cuidar de si mesmo, eu acho, né? Até esse é o primeiro ponto. As estruturas têm que estar maduras também, dar passos mais largos, né? Então, às vezes, é preferível dar um passo mais curto, mas que seja um passo sólido e firme, do que, às vezes, querer dar um passo longo, maior que a perna, e ter que voltar 2, 3 depois, sabe? Então, mas também, se tiver que voltar, é sem medo de errar, sabe? Faz parte da jornada. E o plano, a estratégia, ela é importante para a gente saber o que fazer depois, o próximo movimento, né? Pode ser que a gente mude o plano, pode ser que ele não dê certo, pode ser que no meio do caminho tenha que recalcular a rota, mas a gente tem que ter um plano. Pode ser que dê tudo errado, mas tem que ter um plano. O plano ele é importante, sabe? É muito mais pela consciência, né, do que o exercício de colocar esse passo a passo, visualizar o futuro e trazer ele para o presente, antecipar futuros desejáveis dentro da realidade. O que eu posso fazer hoje para tornar o amanhã melhor, não só para mim, mas para todo mundo que me cerca, né? Minha família, meus amigos, a comunidade onde eu moro. E a gente sabe que essa vida ela é desigual. As oportunidades elas não são iguais para todo mundo, nem para todas as pessoas e muito menos para todos os seres vivos, né? Então a gente tem que entender o nosso papel aqui dentro desse plano terrestre. E aí trabalhar com fazer o bem, né? Trabalhar com impacto social, sustentabilidade, seja qual parte mais profunda que vai, assim, mas somos pessoas que queremos hoje em dia, em 2026, fazer o bem e trabalhar com isso, que isso seja a nossa fonte de renda, a gente já está trabalhando a nossa espiritualidade. De alguma forma, a gente já está apurando a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade, seja qual religião a gente acredita, né? Ou se não acredita em realidade, mas numa força espiritual, assim. A gente já quer fazer o bem, né? Por vontade própria. Então, muito mais do que só, né, ter um ofício, gerar dinheiro para enriquecer e acumular. Então, fortalecer os nossos, e até ouvi isso de um professor, o professor Germano, que trabalha com compostagem, e aí foi das pessoas que trabalharam com método Lages de compostagem, né, lá de Lages. Ele disse assim, ele me dizendo lá na pandemia, numa reunião muito parecida como essa, assim, que a gente estava fazendo no nosso grupo de estudos, só que ele era o convidado, e aí eu estava anfitriando aqui também, estava junto ouvindo, e a gente perguntando, professor, você dá um conselho, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, o que você falaria, né, para as pessoas? Aí ele disse, não percam tempo para quem não está na mesma energia que vocês.
dediquem tempo, atenção e energia para as pessoas que estão na mesma vibração, as pessoas que estão falando as mesmas coisas que tu, que estão querendo as mesmas coisas que tu, que estão indo nessa direção, porque elas vão vão fortalecer, né? Seja o teu corre, seja a tua jornada, ou da comunidade que vocês pertençam, né? Então, pode ser que a gente esteja fomentando uma bolha, mas pelo menos a gente vai estar se fortalecendo para que essa bolha aumente, e aí ela vai reverberando como as ondas do mar, né? Então, é o que eu tenho trazido, assim, também. Se eu pudesse, né, dar uma sugestão, dediquem energia para quem está na mesma sintonia, naquilo que vocês se identificam, sejam nas falas, nas pessoas, né? Não precisa dedicar tempo e aquilo que não vale a pena. Às vezes a gente tem que escolher melhor as batalhas do dia a dia, né? A gente já tem passado por situações tão difíceis de engolir, problemas tão complexos, e eu acredito que cada vez mais serão mais complexos os problemas que a gente não vai entender e não vai conseguir explicar. Então, o que a gente puder fazer para dar uma amenizada e deixar essa vida mais leve para todos nós, seja com um bom dia, ou boa tarde, boa noite, ou ceder um espaço, acho que é por aí. Aí, a partir do momento que a gente vai estar se fortalecendo e tendo maturidade, a gente vai construindo mecanismos para poder multiplicar essas ações, seja com um projeto, seja com um negócio, seja com um ofício, né? E, então, estar aqui também é uma oportunidade para a gente estar desenvolvendo essas novas habilidades, e nunca é tarde para aprender uma nova habilidade. A gente vai morrer sem saber fazer tudo, e nós não nascemos sabendo fazer as coisas. Então, me coloco à disposição para ser uma ferramenta e contribuir, assim como o Mozart, a Larissa, né, o Mission Makers e a comunidade têm se colocado. A gente tem que usar essas ferramentas. E são essas ferramentas que vão... trabalhar em rede, né, Lucas? Trabalhar em rede. Então, da forma que a gente foi fazer os salvamentos lá, né? Os salvamentos nas águas ali, nas enchentes. Juntamos 10 toneladas em São Paulo, levamos para lá. Daí o Lucas falou, não, fica aqui, vocês têm que ajudar aqui na Tecnopuc. Aí a gente fez um projeto lá de recuperação socioeconômica, fizemos o pessoal junto da marcenaria emergencial, né? Um pessoal muito legal ali, que eles nos ajudaram a aproximar, e entrevistando o pessoal ali, vimos que o que ia faltar era essa parte, a dor deles era a questão do emprego, a questão de estar sem função nenhuma lá no abrigo, né? Imagina a cabeça de quem estava lá. E aí eles poderem aprender marcenaria e pensar, né, ter uma nova esperança ali, um novo ofício, foi algo muito legal. E a gente fez isso junto, né? E até hoje continuamos aqui junto, porque o que no final traz como fala, a vivacidade para tudo isso que a gente tem construído são os relacionamentos, né? Então, viver de fazer o bem também é contar uns com os outros, né? E é formar redes, né? A gente nunca vai conseguir as coisas sozinhos, né? Então, assim, que legal, né? Que o Lucas tem um projeto como o Green Thinking, que tem tanta coisa para dividir para a gente, né? Tanta coisa para a gente aprender juntos, uma caminhada aí, né? E eu queria trazer uma pergunta sobre a questão do agente lixo zero, né? Mais para a parte de recorrência, né? O que fez você ir para essa parte da recorrência? Se teve a ver com essa questão de comunidade, né? E como que você descobriu, né? Como que você iria querer atuar com a recorrência, né? Como é que foi esse processo? E eu queria puxar um pouco antes também, eu queria puxar um pouco como é que tu se conectou com o projeto mesmo, com o Green Thinking. Como é que surgiu o próprio Green Thinking? Eu lembro que tu trabalhava numa fábrica do teu pai de reciclagem, teve um despertar aí, porque eu acompanhei esse momento, inclusive, né? Como é que você virou a chave, porque você estava trabalhando para esse lado todo também. Acho que isso é legal puxar um pouquinho antes e depois entrar na questão da recorrência.
Bom, beleza. Eu gosto de contar história, né? Sou um bom como contador, contabilista, né? Minha primeira formação e graduação é ciências contábeis. Como um contador, eu sou um bom contador de histórias. Eu gosto mesmo. Mas assim, esse movimento de trabalhar com a sustentabilidade, a educação ambiental e o conceito de lixo zero, ele foi amadurecendo, assim, eu diria que já faz alguns anos, 2012, 13, 14, foi os primeiros movimentos ali a partir da compostagem agrofloresta, né? E aí, como tu comentou, Mozart, eu tive a oportunidade lá por 2015, 16, trabalhar numa fábrica em Novo Hamburgo de reciclagem, ali por indicação do meu pai, não era dele, era um conhecido dele, mas eu trabalhei durante 2 anos numa empresa que fazia máquinas de reciclagem. Ela era uma empresa de um alemão que veio para o Brasil há muitos anos e trabalhava na indústria têxtil e começou a trabalhar produzindo máquinas de reciclagem. E a partir daí eu acabei conhecendo diferentes tecnologias que, né, beneficiavam diferentes tipos de resíduos. Em 2017, já nessa vontade, e assim, eu filho de professora, neto de professoras, a minha mãe tem uma escola infantil, né, de educação infantil. Eu sempre convivi com a sala de aula, tive essa oportunidade, né, e graças a essas professoras da minha família, eu sempre tive vontade de trabalhar com educação. E aí, em 2017, eu estava estudando, fazendo um pós-graduação ali na URGS, e uma professora me convidou para ir falar com os estudantes dela, da graduação, sobre gestão ambiental nas empresas. Aí eu montei uma dinâmica inovadora, assim, diferente, né, uma aula de fora do comum, chamei de Green Thinking. Aí, no final dessa aula, os alunos perguntaram onde que eles tinham mais informações sobre o tal do Green Thinking. Mas não tinha, era só uma aula, né? Eu só tinha ido lá trazer algumas práticas, como compostagem, né? Enfim, alguns conceitos de economia circular. Só que eles perguntaram, cara, a gente quer saber mais, queremos mais, onde é que a gente encontra? Aí eu falei, tá, me dá um tempo aí, me dá uma semana, eu vou pensar e daqui a pouco. Aí eu liguei para um amigo meu, um amigo nosso, daqui meu e do Mozart, né, o Fred, e na época a gente estava trabalhando com a Associação de Surf de Porto Alegre, aqui, fazendo evento de surf, mobilizando a comunidade. Aí liguei para o Fred, que tem um bar aqui na Cidade Baixa, né, um bairro boêmio, assim, e já era um bar que estava bombando na cidade, o Céu Bar e Arte. Aí eu liguei para ele, Fred, o que tu acha da gente fazer uma aula de sustentabilidade um dia no bar? Ele falou, cara, não sei, velho, tem certeza? Eu falei, não, vamos lá, comentei sobre o teu bar lá na faculdade, todos os estudantes conheciam, falavam que frequentavam, eles queriam falar mais, eu acho que se eu convidar eles, eles vão ir lá. Ele, velho, não sei, mas tá, tudo bem, vamos fazer. Aí tá, marcamos um dia e eu montei uma dinâmica lá, um evento, chamei de Green Thinking, botei nas redes sociais, comecei a divulgar. Não é que a rádio veio falar comigo, tipo, todo mundo comprou a ideia, saiu reportagem no jornal, saiu na rádio, tipo, bombou o dia lá, o evento, Green Thinking. E eu só tinha pensado naquele encontro, assim, não tinha pensado muito mais no pós, assim. Tá, e aí no final do evento, agradecendo todo mundo, tá, e agora, Lucas, quando é o próximo? Eu, não sei, não sei. E assim foi, então, assim que começou o Green Thinking, aí em 2019 ele estava funcionando, em 2019, tipo, eu não trabalhava só com isso, eu tinha outros trabalhos, né, estava ainda na associação, ele era um projeto que de tempo em tempo a gente fazia esses encontros, era um encontro educacional para discutir sustentabilidade e criar uma conexão entre diferentes atores do mercado, né? Então, ele era muito valioso, porque as conexões eram muito ricas. Então, as pessoas davam valor para ir nesses encontros e queriam estar lá para se conectar com esse pessoal, né? Então, foi um movimento bem legal que estava acontecendo aqui em Porto Alegre, junto com o movimento Lixo Zero, que a gente já fazia, organizava a Semana Lixo Zero por aqui. E aí teve um evento em Portugal, o Encontro Global da Juventude Lixo Zero. Isso foi em outubro. E eu inscrevi o Green Thinking para apresentar lá, que eles tinham um edital, e fomos selecionados. Daí eu tinha que ir a Portugal, a passagem era tudo por nossa conta, a hospedagem a gente ficava lá, a alimentação também. Mas tinha o custo, né? Daí, poxa, como é que eu vou para lá se é só um projeto, não é uma empresa, não é um negócio?
na época, em 2019, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, um crowdfunding também, para juntar dinheiro, daí conseguimos, montei algumas recompensas, fiz a campanha ali, ela era flexível, consegui juntar dinheiro para comprar uma passagem, fui para Portugal, apresentei o Green Thinking lá, e aí lá me conectei com várias pessoas e todo mundo olhava e dizia, cara, faz muito sentido isso, isso é muito legal, tem que ser um negócio, tem que ser uma empresa. Eu voltei de lá, de Portugal, né, no final do ano de 2019, tipo, decidida a transformar aquilo no meu projeto de vida. Não vou largar tudo que eu estou fazendo, vou só me dedicar ao Green Thinking. Aí eu voltei cheio de vontade, me reuni com meus parceiros, meus colegas. Em janeiro de 2020, a gente tinha um plano, né, que era viver de fazer o bem. Aí, em março de 2024, parou o mundo, todo mundo parou, veio a pandemia. Meu Deus. Tudo o plano que a gente tinha montado, que era, né, fazer um evento em Portugal, não sei o que, tudo por água abaixo, todo mundo nas suas casas, reclusos. Daí a gente rapidamente já tentando, né, também se manter a mínima lucidez. Vamos fazer um grupo de estudos que se encontra toda semana. Toda sexta-feira a gente vai se reunir online aqui nesse mesmo formato para discutir sustentabilidade. E a gente tem uma comunidade muito rica e toda semana a gente vai trazer um convidado diferente. Bom, vamos, combinado, vamos fazer com live no Instagram também, vamos fazer, nesse formato louco de feito. 2020 a gente fez 56 encontros semanais, 56. Deu mais de 100 horas de conteúdo naquele ano, no primeiro ano de pandemia, e a gente criou o Green Thinking Academy, que era o nosso programa de educação ambiental continuada, voltada para pessoas físicas como nós, que queriam estudar mais sobre sustentabilidade. Mas a gente não tinha uma precificação, não sabia quanto cobrar. E aí a gente começou fazendo remuneração espontânea, chegamos num valor lá por encontro, depois no mensal. A gente rodou o Green Thinking Academy por 4 anos, foram 4 turmas. Nos últimos 2 anos a gente teve empresas, até o Colégio Ângulo, o cursinho Ângulo, depois do Colégio Ângulo, foi patrocinador de 2 anos do programa de educação ambiental continuada, e a gente oferecia esse grupo de estudos online, e aí ele se tornou mensal, não mais semanal, mas mensal. E a gente entendeu que era um formato que fazia muito sentido trabalhar no digital, porque a gente conseguia manter uma comunidade de pessoas que queriam seguir estudando, interagindo e conhecendo novos projetos, novas pessoas de diferentes lugares do Brasil, mas também né, fortalecendo a sua jornada, né? Só que a gente não conseguia rentabilizar com ele. Aí no ano passado a gente decidiu mudar o formato, criar um curso online que as pessoas iam ter acesso à plataforma com todo o conteúdo gravado. A gente ia seguir fazendo os encontros do grupo de estudo, mas a gente não ia precisar gerar audiência. A gente já ia criar uma estrutura comercial perpétua, que ia estar rodando lá, se pagando, e aí gerando, aumentando essa comunidade. O que a gente tem que fazer é gerir a comunidade, dar atenção para ela, né? Comunidades, elas são organismos vivos, e como todo organismo vivo, ele precisa de cuidado, ele precisa ser alimentado, ele precisa de termômetro para a gente medir a temperatura, para ver se ele não está doente, né? Ele precisa dessas constantes. A gente tem que estar sempre acionando ali a comunidade para ela se manter pujante, né, e viva. E aí a gente criou o curso A Gente Lixo Zero com base na bagagem do que a gente já tinha nos últimos anos e botou a rodar. E aí uma curiosidade sobre o curso A Gente Lixo Zero é que esse curso ele foi um modelo de negócio que a gente validou junto com o Instituto Lixo Zero Brasil. Hoje, o conceito lixo zero, existem diversas organizações do Brasil que trabalham com o conceito, mas ninguém é dono do conceito. Todo mundo pode trabalhar e não explorar, mas desenvolver o conceito da forma como entende, né? E o Instituto criou a formação Lixo Zero, só que nós participamos dessa criação. Desde as primeiras formações, a gente construiu junto com o Instituto. E aí, no meio desse caminho, em 2023, a gente rompeu os laços com o Instituto Lixo Zero
por não concordar com as práticas de governança ali que o movimento estava tendo, né, por acreditar que a gente tinha outro caminho a seguir. E no ano passado a gente lançou um curso que é diretamente concorrente a eles, que é o Agente Lixo Zero. Então, hoje a gente tem um concorrente direto com o Instituto Lixo Zero, que é uma formação que tem muito parecida, eles até têm outras formações que a gente não trabalha, ali, de auditor Lixo Zero, outras coisas, mas que é a nossa concorrência direta, assim. Só que a gente chegou num formato que ele está lá sendo vendido através de anúncios no Meta. Então, é tanto o Instagram quanto o Facebook lançam anúncios para um público específico que a gente já direcionou. A gente paga uma mensalidade, que é o custo dessa estrutura comercial digital, para que ele possa estar trazendo para a gente compradores do curso que entram na nossa comunidade. A gente tem todo um sistema de receber ele, colocar lá dentro do grupo, da plataforma, apresentar os encontros, oportunizar ele esses encontros e ajudar ele na jornada que ele tem buscado. Então, essa é a estrutura do Agente Lixo Zero que a gente tem hoje, contando um pouquinho da história de como que surgiu todo esse movimento. Muito bom. Que bom, muito legal. E o principal aprendizado que você teve, Lucas, dessa parte de recorrência, alguma dica aí para a galera? Porque hoje o que propicia, né, tranquilidade para escrever editais, para desenhar projetos, até arriscar um pouco e principalmente, às vezes, eu sei que o corpo de trabalho muitas vezes sai de dentro dessa comunidade, né? Vocês treinam a própria mão de obra, às vezes, para escrever projetos, para achar editais, para até fazer o próprio marketing e a captação de pessoas, para ter mais pessoas dentro da comunidade e mais sustentabilidade para ter essa base firme, para quando os editais chegarem, vocês estarem firmes e quando os editais voarem por algum motivo, vocês seguirem o caminho, né? Mais ou menos por aí. É bem isso mesmo aí, Mozart. A gente tem até a comunidade à disposição para auxiliar no desenvolvimento dessas soluções, né? Inclusive, assim, preparar futuras mão de obras que possam trabalhar nesses projetos, né? Ou talentos, né? Não mão de obra, mas talentos que possam estar trabalhando, parceiros, fornecedores que sejam, né? Se a gente conseguir acessar um recurso, seja por editais, patrocinadores ou venda direta, trazer ele para dentro do nosso círculo, mas manter esse capital, esse recurso girando por dentro da nossa comunidade, né? Porque aí ele gera mais valor, aí ele vale mais ainda, né? E até se a gente for ver uma das formas da gente se referir ao dinheiro em inglês é current, né? Que se a gente for traduzir diretamente é corrente. Então, que o dinheiro ele tem mais valor, o capital, quando ele gira, né? E quando a gente gira dentro da nossa comunidade, a gente está beneficiando mais pessoas próximas a nós. E isso fortalece todo o movimento. Então, né, por isso que faz muito sentido a gente trabalhar com Mission Makers, ou com o Rafael, ou com o projeto do Lucas Silva, né, de esportes na comunidade lá de São Paulo. Então, é bem isso, a gente fortalecendo, quando conseguir acessar esses editais, esses recursos, poder direcionar para iniciativas que a gente já está conhecendo, né? E por sinal, tá vendo aqui as mensagens, parabéns, Lucas, aí pelo projeto. Também me coloco à disposição para quem tem dúvidas e comentários a fazer, né? Isso. Temos algumas perguntas também. O André Cabral, que foi o maker número 12 aí entrar na comunidade, né? O maker número 12, André Cabral, ele está muito pensando já na dinâmica, né, de aquela dinâmica escala, margem enfim, escala, margem, recorrência, e aí ele já pensa sistematicamente nos negócios, né, já tem um perfil de maker aí que depois a gente vai revelar para quem respondeu a pesquisa, a gente vai fazer algumas análises de arquétipos dos makers, né, e aí ele pergunta aqui se existe alguma associação que interliga, cria conexões com outras cooperativas no país. Aí eu fui no chat GPT aqui e perguntei, né, na inteligência artificial, e ela me trouxe aqui algumas, Unicatadores, Conatrec, enfim, MNCR, ANCAT, várias situações assim. Mas, claro, o que vem
na inteligência artificial é diferente do que acontece na prática, né? Existe alguma conexão nacional entre as cooperativas, assim, que realmente fortaleça vocês? Até Ou dessas comum, que tu comentou aí, Mozart, as duas últimas são as que eu traria como principais articulações, né, em âmbito nacional. Uma delas é a ANCAT, Associação Nacional de Catadores. Ela é a associação nacional que tem o objetivo de fortalecer o movimento dos catadores, das catadoras e dos catadores. E tem o MNCR, o Movimento Nacional de Catadores. Dentro do MNCR, ele tem núcleos regionais. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o movimento nacional, ele é bem forte e presente. E ele está sendo bem importante porque dentro do governo federal tem um projeto chamado Cataforte. São recursos federais destinados a fortalecer as cooperativas de catadoras e catadores. Então, é importante essa articulação, que ela seja feita, mas a gente tem a diferença é muito grande, é latente, e é muito, ela é muito disparante, assim, a diferença da qualidade dos materiais que chegam, não só dos materiais que chegam, mas da capacidade de atender os resíduos dos municípios no eixo sul-sudeste em relação ao norte e nordeste, mas principalmente o norte. Né? O norte a gente também é a região que tem maior quantidade de lixões ainda, né? Então, e a falta de cooperativas. Então a gente precisa uma atenção para essas regiões, e esse é o desafio que nós temos hoje em âmbito nacional, aqui, âmbito federal, né? Mas a gente tem hoje a ANCAT e o MNCR como esses principais pontos de conexões entre as cooperativas do nosso país. Muito massa, muito bom. Respondido aí, André. Legal, no joinha aí, quem tá curtindo e pode mandar uma reação. Legal. E é isso, agora tem alguma questão aí para o Lucas? Eu queria ter o pessoal aqui, né, contando muita coisa legal. Então, obrigada, né, todo mundo que participou. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida que quer colocar aqui também para o Lucas, bem rapidamente, para a gente já ir encerrando. E já tem acesso ao Green Thinking no Instagram também, né? Como é que são as redes aí, Lucas, para o pessoal acessar e conhecer mais? Boa, Mozart. Eu vou deixar aqui tanto no chat aqui já, né? @Green Thinking Project é nosso Instagram, e o site é www.greenthinking.com.br. A gente também tem o LinkedIn, tem nosso YouTube, tem TikTok, a gente se acha em todas a maioria dessas plataformas digitais e sociais. Também estamos à disposição para seguir esse diálogo. Dentro dessas plataformas também encontra a plataforma, mas a gente tem uma página de venda específica do Agente Lixo Zero. Até vou deixar ela aqui, ó, www.agentelixozero.com. E vai ser um prazer aí seguir o diálogo, contribuir na jornada de vocês. Também gostaria de parabenizar pelos projetos que foram citados aqui e dizer que a gente está aí à disposição para apoiar todos vocês. Atuar em rede, né? Então, parabéns pelos projetos que vocês têm, e contem com a gente, sim, para ajudar nesse caminho do viver de fazer o bem. Exatamente. E nós seguimos, né? Nós temos aí até o dia 9 de abril, que é o nosso encontro principal, onde a gente vai explicar toda a dinâmica, né, de como gerar um ano de faturamento em 30 dias, através dessa dinâmica, né, que o Lucas Fontes trouxe um pouco aqui, de recorrência e comunidade, e principalmente do viver de fazer o bem, né, que é o que a gente está buscando aqui. É um caminho um pouco não tradicional, tem várias barreiras, inclusive crenças, né, que a gente vai quebrando ao longo do caminho, né, para o negócio poder realmente, de fato, crescer, né, que a gente chama de crenças limitantes, né, até porque é algo novo, né, eu queria que até que o Fontes desse uma opinião dele também, rapidamente, antes de terminar, de dar a mensagem final, o que ele imagina, assim, como seria a economia do futuro, né, porque o que nós estamos buscando aqui, como conceito da Mission Makers, é equalizar a relação de trocas, né,
né, do capitalismo com o impacto. Então, quando você pensar em fazer um projeto, você já pensar em todo o impacto do início ao fim, e a sustentabilidade, dele, e às vezes, quem puder ainda, trilhar a milha extra de realmente transformar realidades. Né? E aí o negócio ele não tem sentido só pela busca do capital, do bem-estar da sua própria, do seu próprio família, do seu próprio caminho, mas você já pensa muito mais além, e aí já entrega um trabalho voltado ao social, enquanto você acumula o seu capital para ter as suas coisas, né? A sua vida digna. Então, o que você imagina, como é que você encoraja as pessoas a trilhar esse caminho, mas também a não entrar nesse caminho e desistir, desmotivar? Tem algum momento que você já pensou em desistir? Como é que foi essa jornada aí, Lucas? Essas crenças limitantes, elas são diárias, né, Mozart? Eu acredito que todos nós estamos diariamente lutando e lidando contra as nossas crenças limitantes e com os monstros que vivem aqui dentro, né? Afinal de contas, somos o universo. Então, todo dia que quando a gente olha para o espelho, a gente se depara, né, com o nosso yin e o yang ali, né? Dos dois lados tem um anjinho e o diabinho aqui falando o que fazer, assim. E a todo tempo a gente se questiona, né? E em diversos momentos, certamente, já tive momentos que eu pensei em desistir, em pensar, pegar um emprego, outra vaga, sabe? Fazer outra coisa. Mas também é buscando ajuda e apoio naqueles que me fortalecem, naqueles que nos fortalecem, né? Na família, nos amigos, nos familiares, nas pessoas que nos inspiram. Acho que isso também que nos faz seguir em frente. E dentro dessa economia do futuro, eu acredito que são várias economias, são as novas economias. A gente não vai funcionar apenas num sistema, só no sistema capitalista. A gente vai ter que pensar e criar novos mecanismos, como já estão sendo criados, né? A gente já tem falado em diferentes outras economias, né? Não apenas a economia circular, mas economia do dom, né? Economia regenerativa. A gente tem olhado para outras economias, né? As novas economias, e é justamente antecipando os futuros que a gente deseja, buscando trazer o futuro para a realidade. Mais ou menos por aí. É isso aí. A gente tem uma última perguntinha aqui. Qual a melhor fonte de patrocínio que possa aconselhar para quem é líder de associações? O que vocês buscam hoje de patrocinadores? Como é que é a relação de vocês em relação a patrocínio? Que experiências vocês já tiveram? Já foram para o tradicional? Voltaram para o edital? Como é que está hoje isso? Perfeito, boa. Associações, né, e entidades do terceiro setor geralmente conseguem acessar mais recursos públicos e de subvenção do que empresas do segundo setor, organizações do segundo setor, porque as associações, as empresas do terceiro setor, elas não têm fim lucrativo, né? Então, isso já facilita em chegar em editais. Na questão de patrocinadores, hoje existem empresas, geralmente empresas maiores, assim, ou grupos empresariais, que têm programas de patrocínio. Por exemplo, aqui a gente tem Unimed, é uma empresa que já tem lá no próprio site um sistema de solicitação de patrocínio. E aí a gente pode solicitar de duas formas, ou patrocínio direto, ou por lei de incentivo, né? E a forma do lei de incentivo é uma forma de captar patrocínio utilizando recursos públicos. Aí existem a lei de incentivo que são municipal, estadual e federal. E hoje a gente tem desde agências, empresas que são especializadas em fazer isso, né? Que elas vão ter um percentual, obviamente, dentro do projeto para captar patrocínio por lei de incentivo, ou até mesmo próprios profissionais, assim, né? Que fazem as ferramentas também digitais, a inteligência artificial também é uma forma de ajudar, né? Nessa captação de recursos, né? Então, essa seria uma dica aí para quem está buscando patrocínio. Até para preencher, né? Às vezes o patrocínio vem por edital e tem muita coisa para preencher, e aí a inteligência artificial realmente ajuda muito. Lembrando que também quem acessa, né, os incentivos fiscais são as empresas de lucro real. Então, é bom mirar nessas empresas que são de lucro real. E aí existe um grande trabalho aí para ser feito, um grande caminho que a gente trabalha, inclusive, na comunidade, né?
e nas nossas comunidades, e é um dos caminhos, um dos pilares, né? Um dos pilares que tem que ser trabalhados, né? E hoje a gente vai trabalhar muito mais com o principal, com o núcleo, que é a comunidade, que é o que a gente mais preza para poder se construir e chegar nos patrocínios, né? Você trabalhar o funil ACP, né? Audiência, comunidade, aí vem produto, vem serviço, vem os patrocínios, a gente tem uma base toda para trabalhar, né? A raiz da árvore, né? A fundação da casa, né? É isso que a gente vem trazendo como nosso manifesto mesmo, né? Nosso norte tem sido esse, para fomentar essa raiz mesmo, para os projetos crescerem fortes e firmes e durarem mais de uma geração. Então é isso. A gente agradece a presença do Lucas, a presença de todos, né? Sigam lá na comunidade, no movimento Viver de Fazer o Bem, né? E é isso, os canais estão abertos aí entre nós. Até um próximo encontro. Tá bom? Perfeito. Gente, muito obrigado, obrigada. Moza. Obrigado, Lari, também pela Lu. oportunidade, e obrigado pelas mensagens, né? Obrigado, Rafael, aí, Clênio, André, todo mundo que participou, Gota de Cerda. Muito bom estar com vocês e estou à disposição para a gente seguir conversando aí. Contem comigo. Fechou, temos outros encontros aí para bater um papo também, né? E quer dar uma última mensagem aí final, Lucas? Falar bom, a mensagem final é assim, sejam felizes, né? Acho que o importante é isso, a felicidade não é permanente, mas busquem a felicidade, viver de fazer o bem é uma nobre missão. É uma nobre missão. Recomendo, faz muito bem. Valeu, um abraço para o Bentinho, para a Paula, que está aí. Obrigado. Sua família. Escuta, vou dar atenção para eles aqui agora. Valeu, pessoal. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. E o pessoal da live aqui também, muito obrigada pela presença.